Olá, a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, sente-se essa mesa e vamos conversar. Hoje eu quero chamar a sua atenção para algo que podemos fazer para o reino de Deus e que muitas das vezes acabamos deixando passar e não fazemos. Usar os nossos dons para a obra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito dos dons. Ele fala assim, vamos ler aqui, olha. Ora, eu vou começar pelo 4, tá? Pra gente já ir direto ao ponto. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Portanto, a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito a outra a fé, pelo mesmo Espírito a outra dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outros a operação de ministério, a outra a profecia e a outro discernimento dos Espíritos, a outro diversos tipos de línguas e a outro a interpretação das línguas. Um só e ao mesmo Espírito opera essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como deseja, como ele desejar, como for da vontade dele, como for da vontade do Espírito Santo. Ele vai dar a cada um de nós o dom necessário para o corpo de Cristo. Os dons não é para nossa necessidade, não é algo que o Senhor vai dar simplesmente, para você fazer algo. Não, é para servir o corpo. É para um bem comum, para algo que todos vamos nos beneficiar. No nosso corpo, um exemplo bem claro, a nossa mão ela tem uma função. O nosso pé pode ser parecido, mas tem outra função, tem outro propósito. As nossas orelhas, o nariz, os nossos órgãos dentro de nós, cada um tem a sua função, para que o corpo, ele funcione da forma que ele tem que funcionar. Não é diferente, né, no reino de Deus. Cada um de nós estamos dotados por um dom, para que esse dom venha ser manifesto no meio da igreja, né, do corpo, e todos serem beneficiados. Porque todo o corpo precisa da mão, precisa do pé, precisa do coração, do rins, e por aí vai. Mas hoje eu quero chamar a atenção para nossa conversa, para nossa mesa, outros tipos de dons. Aqui foi falado de profecia, o dom de cura, o dom de discernimento de espírito, o dom de falar em línguas, outros de interpretar as línguas. Há diversidade de dons, a diversidade que o corpo precisa. Mas hoje eu quero convidar, tanto a mim quanto a você, a servir o corpo com os nossos outros dons naturais, habilidades que adquirimos ao longo do tempo. E eu sei que não é para todos, porque tem coisas, tem gente que não dá certo em fazer e não vai conseguir fazer. E tá tudo bem, porque ela vai ser boa em outra coisa. Se fôssemos bons na mesma coisa todos, não teríamos diversidade de profissões, não teria tantas coisas boas para ser feito. Um dia desses eu assisti num programa com meu esposo, contava a história de um cabeleireiro. Ele pegava e fazia, eu não lembro se era semanalmente ou mensalmente, ele escolheu uma pessoa que em condições de rua, né, de morador de rua, ou pessoas de abrigo, mas era mais morador de rua, que ele levava no salão dele e dava aquele dia de beleza. Ele mandava tomar banho, né, lá no próprio espaço dele, ele cortava cabelo, ele fazia unha, ele maquiava quando era mulher, deixava, sabe, fazer sobrancelha, a pessoa ficava outra. Porque a sujeira da rua, o estilo de vida, né, que morar ali na rua, não tô dizendo que é um estilo de vida por escolha, alguns por conta de vício, outros por realmente não ter condições, tem diversidade, né, de motivos, só conhecendo a história de cada um para saber. E não podemos simplesmente sair julgando, né? O nosso dever é amar e cuidar e acolher, né? E trazer de volta para a realidade. E aquele homem, ele pegava essas pessoas e fazia isso. A autoestima melhorava, pessoas saíam de condição de rua. No próprio dia que eu estava vendo, era um engenheiro, eu não lembro a área da engenharia dele, que por conta de drogas, essas coisas, ele foi parar na rua. Então estava longe da família e ali ele se viu de novo. Ele olhou e se viu
uma oportunidade de voltar a ser aquele homem que ele era. Então, com aquele ato daquele homem de pegar e proporcionar um banho, cortar um cabelo, fazer uma barba, ele devolveu a vontade de viver para aquele homem que já estava perdido. Então, o que eu quero chamar a atenção, porque quando eu olhei aquilo, eu falei assim para o meu esposo, que legal, a diversidade de dons, que cada um tem uma habilidade. E se a gente usar cada um dos nossos dons, ele não é nem evangélico esse homem, mas se nós, como evangélicos, pegarmos e usar para o reino de Deus, para a glória de Deus, olha como a gente não pode ajudar. Talvez se você não tem habilidade para ajudar dentro do corpo, dentro da igreja, não tem uma habilidade, eu não me sinto para pegar ou para cuidar de criança, eu não me sinto para dentro, mas você foi chamado para fora. Com esse teu dom, com aquilo que você tem, Verônica, mas eu sou advogada. Tá, você é advogada. E por que você não pode, uma vez no mês, pegar um processo, talvez que não seja muito grande, que eu não sei como é que funciona, e fazer de graça, sem receber nada em troca, para aquele que não tem condições, para aquele que não pode te pagar, não pode te remunerar. Eu sei que todo trabalhador e todo trabalho ele é digno de seu salário, da sua recompensa. Mas por que não também não abençoar com aquilo que Deus te ajudou você a se capacitar, em fazendo para sabe, um benefício, ver uma história de alguém que realmente precisa de um processo e algo e tá sem ali e você vai lá e faz. Se você, trabalha com a estética, com a beleza, por que não? Dentro que eu não sei como é que funciona o seu orçamento, como você precisa, mas daquilo que às vezes realmente vai te custar, porque às vezes a gente precisa fazer aquilo também que vai nos custar. Por que não? Você não pode pegar e abençoar a vida de alguém que não pode, para melhorar na autoestima, falar, vem cá que hoje eu vou cuidar de você. Você não vai precisar me ressarcir, mas eu vou cuidar de você. O pai, eu tenho certeza que o pai vai te ressarcir. Ele vai te abençoar. Ele vai te recompensar, porque ele não fica devendo para ninguém. Então, por que não usar esse dom de vez em quando? Por que não pegar alguma pessoa que você sabe que está numa condição financeira ruim e está sem uma profissão e você vê capacidade nela de aprender e não ensina a profissão? Talvez você é manicure, ensina. Talvez você é carpinteiro, ensina um pouquinho do que você sabe, eletricista, dentro daquilo que você pode auxiliar e ajudar com o dom que o Senhor tem dado, que você tem exercido nessa terra, por que não ensinar? Se você sabe fazer bolo, ensina a fazer bolo, sabe fazer brigadeiro. O Senhor, Ele me instruiu a fazer brigadeiro e eu pude ensinar. Então, dentro dessa adversidade de dons que a gente tem, de todo você tem algo a oferecer, então você fala assim, eu não tenho nada para ensinar. Deixa eu te falar, você é uma boa anfitriã? Você é uma pessoa que sabe receber bem na sua casa? Convida mulheres, tanto solteiras quanto casadas, para ensinar como receber uma visita, como ir se portar para ir visitar alguém. Você está ajudando. Pega alguém assim para, poxa, novinha, ainda não sabe ainda. Vem cá, olha, eu vou te ensinar. Você é ótimo em colocar uma mesa posta. Ensina. Você sabe trocar um chuveiro. Chama um varão que precisa. Ensina. Sabe? É ensinar dentro daquilo que você tem a sua capacidade, daquilo que você pode. Por que não ensinar? Por que não compartilhar? Deixa eu ler um texto para você que tá João 14:12, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras que estas, porque eu vou para o Pai. Jesus, ele fala para os discípulos, olha, aquele que crê em mim fará obras maiores, farão coisas maiores que eu faço. Talvez você fale assim, mas eu vou ensinar, mas talvez vai ser melhor, vai se tornar melhor do que eu, vai ter mais destaque do que eu. E o que tem isso? E o que tem? Sabe? Se todo professor fosse imaginar, talvez um médico vai ser melhor do que eu, vai ganhar mais do que eu, aí vai se formar e vai ser um status melhor. Será que ele não ensinaria? Por que não ensinar? Então a gente tem, às vezes, essa possibilidade de ensinar algo para alguém, compartilha, não prende. Jesus não estava preso com que, mas Pedro, a sombra de Pedro ia curar e de Jesus não. Ai, pai, deixa a minha sombra curar, eu tenho que fazer. Não, Jesus não estava preocupado com isso. Pelo contrário, vocês farão coisas maiores. Ele é, e ponto. Por que não compartilhar e permitir talvez que as pessoas vá mais longe do que nós? Do que você já foi? Porque não, olha que graça seria, que presente você ver alguém que está crescendo e falar assim, eu pude semear ali, eu pude ajudar ali. Talvez alguém que está numa depressão e você vai ajudar ali com cuidado, né, ali na autoestima. Por que
não você depois se alegrar? Caraca, a minha sementinha ajudou ela a sair daquele lugar. Por que não usar daquilo que você tem, daquilo que o Senhor te deu capacidade? Não despreze aquilo que você tem na sua mão. Deus pode multiplicar. Deus pode fazer se tornar algo grande, relevante, justo e muito bom para a vida de alguém. Então, talvez você saiba bordar. E se alguém quiser aprender a bordar, ensina. Sabe? É cuidar. É o cuidado mesmo, você poder servir o corpo com o dom que você tem. Com aquilo que o Senhor tem te dado. Por que não servir o corpo? E eu não estou falando só em servir para gerar uma renda ou algo assim, não. Sim, sabe? Sem receber nada em troca. Porque só a satisfação já te traz algo em troca. Por que não? Dividir aquilo que o Senhor te capacitou. Aquilo que o Senhor tem te dado. Por que não dividir esse dom? Por que não usar para a glória de Deus, cuidando de alguém que está precisando? Como eu contei dessa história desse homem morador de rua. Quantas vidas ele não transformou com o gesto de proporcionar um bom banho, com os bons produtos para limpar bem o cabelo tirado, fazer uma maquiagem, fazer um cabelo, mostrar para a pessoa, dar roupa, porque ele dá uma roupa, né, uma peça de roupa. A pessoa chegava lá e pegava a toalha com sabonete, escova de dente, pasta de dente, e a peça, né, de roupa que ia fazer a troca. E por que não você não pode? Se você tem condições, proporciona algo assim para alguém. Qual o dom que você tem? O que você pode fazer? Você tem o dom de cozinhar e você tem, talvez não tenha o dinheiro, mas o recurso, mas tem alguém que tem o recurso, você ajuda essa pessoa, faz e vai dar comida para quem tá morando na rua, quem tem fome, quem não pode se alimentar. Sabe, a gente tem que fazer mais, não é só orar. A parte de Deus, Deus faz, mas aquilo que Ele nos capacitou e nos deu a capacidade de realizar na vida do outro, nós devemos realizar. Um exemplo disso é quando o Tiago fala, você vai lá para pregar e falar do amor de Deus, falar de Jesus, para alguém que está com fome e não vai alimentar a carne, não vai alimentar ele, não vai dar o que comer. Que efeito vai fazer essa palavra? Que efeito vai ter essa palavra? Então, às vezes, não é o falar, mas é o agir dentro daquilo que temos. Então, use seus dons para a glória de Deus. Use a habilidade que Deus te deu para a glória de Deus. Não só falando dos dons espirituais que o Espírito manifesta, mas aquilo que ele te capacita. Sabe? Muitas das vezes, quando eu era antes do Espírito Santo, ele me mostrar que eu conseguia, quando ele tirou a minha crença limitante, que eu poderia eu mesma fazer meu cabelo, escovar meu cabelo, e para andar direitinho, eu ficava escrava de depender de alguém para fazer para mim, porque eu não tinha condição de pagar. Então, às vezes era uma irmã ou outra irmã quando tinha tempo para fazer para mim. E o Senhor, ele abriu isso, né? Esse leque na minha vida. E hoje, quando eu olho e eu vejo que eu consegui, não fico só para mim. Não é só para o meu cuidado. Eu olho para alguma pessoa que está no local que eu estive um dia, que não tem talvez como pagar e precisa de alguém que faça, não tem como, não sabe fazer, não tem essa agilidade, eu me proponho a fazer. Eu me proponho fazer e vou lá e faço para aquela pessoa. Não sou profissional, mas eu sei pintar um cabelo, eu sei passar uma hidratação. Do jeito que eu posso, dependendo do cabelo, eu consigo escovar. Então, eu me proponho a servir. É uma forma de cuidar. É uma forma de falar, olha, você é especial, eu tô cuidando de você. E isso são sementes plantadas que revelam o Deus que você serve. Porque vai mostrar que você não está sendo egoísta de pegar só para você a sua habilidade, só para gerar sua renda ou para um benefício para você, mas que você pode expandir isso, você pode ajudar outros. Então hoje a minha palavra para você é sirva o corpo. Sirva o corpo de Deus, não só o corpo, não só os seus irmãos em Cristo, mas sirva a sua comunidade, sirva no seu trabalho, sirva aonde você pode fazer, aonde você tem essa possibilidade de ajudar. Sirva com os dons, sirva com os talentos, sirva com aquilo que Deus te deu habilidade, agilidade para fazer. Não retém isso, mas sim compartilha. Essa palavra que eu deixo para mim, para você nesse dia. Vamos compartilhar a habilidade que o Senhor tem nos dado. Vamos expandir isso. Vê alguém que você sabe que realmente não tem condições e faz. Você nunca vai se arrepender de ter feito bem. Verônica, às vezes eu me arrependo sim, porque às vezes a pessoa é ingrata, às vezes a pessoa ainda fala mal. Mas se você fizer com o motivo certo, você não vai se arrepender. Porque ainda que a pessoa chateie, você vai falar, eu sei que eu fiz
como se fosse para o meu Senhor. Então eu fiz o meu melhor, eu servi da melhor forma, eu ensinei com toda a minha dedicação e a recompensa vem do Senhor. E só a alegria de poder, porque Jesus é maravilhoso, ele já falou que dar é melhor do que receber. E só a medida de você conseguir fazer algo para alguém é muito bom. E outro detalhe, Verônica, eu preciso é de alguém que me ensinasse algo, alguma coisa na profissão, alguma coisa para me aperfeiçoar, alguém que eu conheço, que eu sei que tem. Seja humilde para pedir ajuda. Seja humilde para pedir, você pode me auxiliar nisso aqui? Você pode me ajudar nisso aqui? Seja humilde e deixa o Senhor, através do outro, também te ajudar. E seja esse canal de bênção. E é isso que eu queria dirigir. Não fique preso só aos dons espirituais. Não fique preso a servir a igreja só com os dons que o Espírito manifesta através da nossa vida, que são maravilhosos, são necessários. Mas quando eu olho para a demanda de tudo aquilo que é necessário para ajudar mesmo o corpo, é muito ampla e vai muito além. E às vezes você consegue. Você às vezes pode ajudar, pode auxiliar. Então, olha para a necessidade do corpo e pergunta a Cristo: em que eu posso ser bênção? O que eu posso ajudar aqui? Em que eu posso usar esse dom? Talvez o dom que você tenha é de saber ouvir. E hoje a gente precisa muito de pessoas que tenham essa disponibilidade de ouvir o outro. Talvez você vai servir ouvindo o outro. Então, use seu dom para servir o corpo, a comunidade, o lugar que você estiver. Mas seja a bênção. Coloque aí, nem que seja uma pessoa para você auxiliar, ajudar por mês, usando o seu recurso para ser bênção na vida daquele que não pode. Não seja egoísta, não segure só para você aquilo que Deus te deu, mas compartilhe. E se fizer algo maior, prosperar e crescerem mais com o que você ensinou, se alegre e falar assim: caraca, eu pude ajudar essa pessoa a chegar naquele lugar. Amém? Beijos, fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.